Fala, jovem, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos explorar a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Muitos estudos estão apontando por aí que inteligência emocional é o fator de sucesso para quem quer crescer na carreira. Só que aqui vai ser um papo sério, eu não vou ficar trazendo coisa mirabolante que vai mudar o seu DNA, que vai mudar a sua vida da noite para o dia para você ficar rico. Muito pelo contrário, você vai ter um conhecimento, inclusive, para você ser um anti-coach maluco. Você vai começar realmente a entender o que é inteligência emocional. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos. Vem comigo. Inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer, de entender e gerenciar as nossas próprias emoções. Mas também, todavia, no entanto, a gente tem que lembrar que reconhecer, entender e influenciar as emoções dos outros também faz parte da inteligência emocional, principalmente quando a gente fala de ambiente corporativo, quando a gente fala do seu trabalho. Esse conceito de inteligência emocional ele foi extremamente popularizado pelo Daniel Goleman, que abrange basicamente 5 principais competências. A primeira a gente está falando de autoconhecimento, a segunda o nosso autocontrole, o terceiro a nossa motivação, o quarto, a nossa empatia. E o quinto, as nossas habilidades sociais. Só que por que a inteligência emocional é tão importante no ambiente de trabalho? E agora eu vou passar sobre cada uma dessas competências, trazendo alguns exemplos do que realmente uma inteligência emocional pode fazer a diferença para que você não seja apenas um profissional bom, mas que você realmente seja um profissional fora da curva que consiga trazer tanto a parte emocional para o seu dia a dia, quanto também a sua parte técnica. E aí, quando você junta esse equilíbrio aqui, aí sim você está sendo um profissional completo que vai atingir outro nível dentro da sua carreira. Sobre o autoconhecimento, a gente tem que pensar em um gerente, onde ele consegue ter uma visão e ele consegue entender realmente os motivos que trazem estresse para ele, e quais são as reações que ele tem quando ele se depara nesse estresse. Esse mesmo gerente ele já consegue também ter uma visão ali precipitada de quando ele está ficando muito ansioso. E ele já vai começar a tomar algumas medidas preventivas para que ele não tome uma decisão apenas pela ansiedade. Perceba que esse nível de autoconhecimento ele vai trazer um equilíbrio tanto dele quanto perante as outras pessoas, porque ele deixa de trazer aquele estresse maluco que ele pode estar tendo, da mesma forma como ele deixa de tomar uma decisão apenas pela ansiedade. E aí ele vai evitar um conflito pelo motivo de estresse que ele pode ter, mas ele também vai evitar uma tomada de decisão por incapacidade emocional. E é aí que se torna um profissional diferenciado. Segundo exemplo é quando a gente fala do autocontrole. Então vamos imaginar um vendedor onde ele não consegue lidar com os clientes difíceis. Então vamos imaginar aquele vendedor maluco que não tem paciência com o cliente e vai lá e mete a boca. Ou fala assim, então tome seu rumo, compre de outra pessoa, se vira então, eu vendo para outro cliente, não me enche o saco. E aí tem aquele outro vendedor que ao invés dele agir dessa forma, pelo impulso e somente olhando o lado ruim, criticando e batendo de frente com o cliente, ele consegue manter a calma, ele consegue usar as técnicas, ele consegue contra-argumentar, ele consegue conversar com a pessoa, respondendo de maneira construtiva, mantendo um bom relacionamento com quem paga a conta da empresa, que é o cliente, e demonstrando profissionalismo e ganhando a confiança do cliente. Aí eu te pergunto, qual vendedor que vai ter mais sucesso e vai se manter crescendo na carreira? Aquele que manda todos os clientes para aquele lugar ou aquele cliente que sabe lidar com a situação? Terceiro ponto aqui é quando a gente fala sobre motivação. Vamos imaginar um colaborador que ele consegue se manter motivado dentro do foco, dentro do objetivo final da empresa, do trabalho dele, mesmo diante dos desafios. Porque ele entende que os seus objetivos pessoais e profissionais eles vão passar por momentos difíceis e vão passar por momentos de desafio. Mas ele sabe como que ele consegue manter essa energia, essa motivação, inclusive inspirando seus colegas de trabalho para manter um ambiente tranquilo e positivo. Ele não é aquela pessoa negativa que sempre está reclamando, trazendo aquele ambiente para baixo. Muito pelo contrário, ele fala que mesmo diante daquela situação, ele ainda consegue
se manter motivado. E aqui não é com sorrisão para a parede o tempo todo, mas sim conseguindo entender que existem momentos que são difíceis, mas que ele vai passar por aquilo e que tá tudo certo, ele só tem que manter o objetivo, manter a consistência e a disciplina dele. O quarto é quando a gente fala daquela pessoa onde ela realmente consegue entender o seu ponto, ele consegue se colocar no seu lugar, que é trabalhar a empatia. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro vai fortalecer muito o relacionamento entre as pessoas, entre o ambiente, as pessoas vão te enxergar de outra forma. Sem dúvidas, a equipe vai ter uma colaboração entre eles muito melhor, porque eles conseguem saber que as pessoas que estão ali do lado deles são humanas, entendem que nem todo mundo é perfeito, que nem todo mundo vai fazer exatamente como ele faz. E essas habilidades interpessoais é extremamente importante para você liderar, para você ser um líder referência, para que você mantenha as pessoas dentro da sua equipe focadas e principalmente sabendo trabalhar em equipe, sem muitos confrontos internos, sem problemas internos, mas sim com uma união entre as pessoas. E o quinto, a gente pode trazer aqui o exemplo de um líder onde ele consegue ser diplomático, ele consegue trabalhar com conflitos entre as pessoas, trabalhar tudo isso de forma tranquila, sabendo trabalhar a política, o momento onde ele tem que vender, o momento onde ele tem que acelerar, o momento onde ele tem que frear, aquela construção de rede de relacionamento que realmente tem um potencial, que de fato gera um network, gera uma boa equipe para trabalhar. E principalmente sabe trabalhar a comunicação eficaz dentro da equipe e também dele pessoal. Então, habilidades sociais está muito relacionada à forma como você vai se comunicar, que é uma das habilidades que eu mais falo nesse canal, porque sem dúvidas é uma das mais importantes dentro do mundo corporativo. Você saber falar no momento certo, você saber falar o que realmente as pessoas querem escutar, você saber dedicar a sua comunicação para o público específico, você saber o momento onde você tem que se impor, o momento onde você tem que fazer pergunta, o momento onde você tem que escutar, tudo isso está relacionado a uma boa habilidade social que tem tudo a ver com a comunicação. E olha só que interessante, a Microsoft, depois que entrou um CEO chamado Satya Nadella, mudou absurdamente a cultura da empresa. Eles conseguiram trazer uma cultura onde as pessoas continuaram competitivas em um ambiente extremamente desafiador, porque a Microsoft, imagina quantos desafios tem diariamente dentro daquela empresa. Para você ser dos tops ali, ser ranking de empresas, estar no ranking de empresas, né? Nos top 5, top 10 rankings de empresa, você vai estar num ambiente, num mercado extremamente competitivo, cheio de desafios diariamente. Mas como que eu torno um ambiente de trabalho ao mesmo tempo competitivo e que saiba lidar com os desafios, mas que tenha uma visão de crescimento, uma visão de empatia para gerar um bem-estar, para que não se torne um ambiente tóxico, um ambiente muito pesado. E aí, sob a liderança desse Satya Nadella, ele conseguiu transformar a cultura da Microsoft em um ambiente que valoriza muito a colaboração e o bem-estar dos colaboradores. Por mais que seja extremamente difícil o dia a dia deles, eles conseguem ter um mínimo de bem-estar. Nós não podemos ser hipócritas achando que a gente vai realmente estar sempre em um ambiente tranquilo, que não vai ter nenhum problema, que a gente vai estar numa empresa maravilhosa e nunca vai dar conflito, nunca vai dar confronto, nunca vai dar problema, nunca vou me estressar. Isso não existe, isso não existe. Você não pode cair nessa imaginação maluca achando que você realmente, por ter inteligência emocional, pela empresa trabalhar com isso, pela empresa buscar o bem-estar, você vai estar sempre, todos os dias, feliz. Isso não vai existir. E é por isso que a gente tem que trabalhar essa habilidade de inteligência emocional. Para a gente reconhecer, entender e gerenciar as nossas próprias emoções e reconhecer, entender e influenciar as emoções das outras pessoas que trabalham com a gente. Mas tá, beleza. Agora que você está falando toda essa teoria, eu já sei que é importante a inteligência emocional. Como que eu desenvolvo ela? Primeiro que não é fazendo yes, 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 yes todos os dias no trabalho. Não é assim que você vai desenvolver. Segundo que não é criando um monte de motivações malucas na cabeça e pensando que você tem que estar feliz todos os dias.
mas sim colocar em prática isso que eu vou te passar agora. Mas você realmente tem que fazer. Se você só escutar e não fizer, não adianta de nada e você não vai desenvolver essa habilidade. Primeira coisa que você tem que fazer é praticar a autocrítica. E aqui é real. Escuta o que eu vou te falar. Se você não gosta de anotar num papel, alguma coisa assim, você anota no teu celular. Mas o que você tem que fazer? Isso é prático. Você pode colocar isso em prática agora ou amanhã. Você vai colocar o dia, você vai colocar o fator, o ato, a situação, o ocorrido e depois você vai colocar a sua reação em relação àquela situação. Então, exemplo simples. Então, hoje, dia 17/6, eu tive que lidar com perguntas excessivas de um colega em relação ao meu trabalho. Como que eu reagi a isso? Eu fiquei estressado? Eu entendi? Ou eu discuti? Você vai criando como se fosse um booking, literalmente um diário das suas emoções, para você começar a enxergar os padrões de comportamento que você tem de acordo com a situação. Segunda coisa é você cultivar a sua empatia, você tem que começar a se colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa está me questionando tanto? Por que essa pessoa está desconfiando do meu trabalho? Por que essa pessoa não consegue fazer aquilo que eu estou pedindo para ela fazer? E aí você tem que fazer perguntas abertas, mas ao mesmo tempo aceitar as perguntas e principalmente ouvir atentamente, escutar as pessoas. Terceiro ponto que você pode colocar em prática é você gerenciar o seu estresse. As pessoas não têm culpa do seu estresse, as pessoas não têm nenhum tipo de responsabilidade por lidar com o seu estresse. Então você não tem que culpá-las ou descontar nelas. Você tem que pensar em como você autogerencia o teu estresse. E a melhor maneira de você fazer isso é você buscar algo que te dê algum tipo de relaxamento. Para algumas pessoas é a meditação, para outras pessoas exercício físico, para algumas pessoas tocar um violão. Então, o que você vai fazer para que você realmente consiga diminuir esse estresse? Para que você mantenha calma, para que você, em momentos de desafio, de tensão, você consiga manter o equilíbrio. Vamos imaginar um carro. O carro tem que ter um escapamento para que toda aquela queima, aquela combustão no motor saia para algum lugar, senão explodiria. Da mesma forma, você, ser humano, você está acumulando muita coisa na cabeça, está se estressando, você tem que ter um ponto, uma válvula de escape. Então, o que te faz ter essa válvula de escape? E o quarto é você melhorar a sua habilidade de comunicação. Você tem que praticar uma comunicação assertiva, você tem que trabalhar a escuta ativa, você tem que realmente melhorar a sua oratória, a sua forma de se comunicar, a forma como você se veste, a forma como você dá bom dia para as pessoas, a forma como você está mostrando a sua cara. Se você vai todo dia para o trabalho com aquela cara de cu para baixo e tudo mais, as pessoas vão criar rótulos em cima de você, as pessoas não vão gostar de falar com você, as pessoas não vão gostar da energia negativa que você carrega. Então, se comunique melhor e foque em você ter a capacidade de você expressar os seus sentimentos de maneira clara e respeitosa. Quando você estiver puto da vida, você tem que saber como que você fala isso de maneira clara e respeitosa e não dando uma patada e uma chicotada na pessoa que está te escutando. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação toda vez que eu subir um videozinho. Compartilha com aquele teu colega que não tem inteligência emocional e merece escutar esse vídeo. E principalmente, acompanha a gente para você transformar a sua carreira. Agora vamos para as conclusões importantes e que realmente fazem a diferença. Como a gente acabou de ver, a inteligência emocional é uma habilidade. Então você tem como desenvolver essa habilidade, porque toda habilidade é treinável. Já dizia Joel J, que você consegue treinar qualquer coisa para se desenvolver. Quando você começar a aplicar os princípios e tudo isso que eu comentei aqui de inteligência emocional, você vai perceber que até a sua vida vai mudar. E não apenas a vida profissional. E quando você começar a ver que realmente você está aplicando tudo isso no dia a dia, você vai se tornar um profissional mais respeitado, um profissional que as pessoas realmente vão enxergar diferente, que você vai ser mais produtivo, você vai ser mais eficiente e principalmente vai contribuir para um ambiente harmonioso, um ambiente mais calmo, mais tranquilo de se trabalhar, mesmo diante dos desafios e da pancadaria que a gente tem todos os dias. Porque o mais importante de tudo é você colocar na sua cabeça que o sucesso profissional ele não está ligado a apenas capacidade técnica, muito pelo contrário. Quando você olha os motivos das demissões, a maioria é por competência comportamental. As pessoas são demitidas pelo seu comportamento e não por insuficiência técnica.
É óbvio que existe sim a pessoa que não consegue fazer um soma no Excel e se candidatou para uma vaga que dizia que tem Excel, na hora que ela vai pro dia a dia ela não sabe fazer nada. Aí sim essa pessoa é demitida por competência técnica, mas a grande maioria é por falta de um bom comportamento, que consequentemente é falta de inteligência emocional. E aí, jovem, vai começar hoje a desenvolver essa habilidade ou não? Você precisa desenvolver essa habilidade para você ser um profissional fora da curva, que é o que o Brasilzão está precisando. De um jovem como você, que realmente é um baita profissional. Agradeço a sua atenção até aqui. Obrigado pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.